Olá, tudo bem? Bem, durante um tempo eu tenho me mantido afastado do canal, porque eu realmente gostaria de mais observar do que falar. O que eu tenho visto é, de fato, aquilo que já se imaginava que fosse ocorrer a partir da gestão deste governo, de uma pessoa que eu não considero como meu presidente. Eu já disse e vou repetir: o meu assunto não é ser bolsonarista, o meu assunto é ser de direita, o meu assunto é respeitar as leis, respeitar os poderes, a Constituição. E este é o meu assunto. Então, meu assunto não é defender o presidente anterior, e esse não é o assunto. O assunto é que nós estamos diante de uma situação extremamente problemática no Brasil. Novamente, o PT volta com a mesma estratégia que utilizou contra Fernando Henrique Cardoso. Ao assumir o poder, o PT tenta macular os bons feitos, e isso é inegável, do governo anterior. E alegando uma tal de herança maldita. Vamos ver qual herança que eles vão deixar em 2026. Espero eu que eles não cheguem até lá. Tudo tudo caminha para uma destruição da nossa nação. Estou falando em nível econômico. Tá? Você tirar um Paulo Guedes, um economista que valoriza e defende a economia, ou uma gestão econômica liberal, para uma gestão, sabe-se lá do que, advinda de um não especialista em economia, chamado Haddad, que foi o pior prefeito de São Paulo e perdeu para tudo e todos, sabe-se lá o que vai acontecer ali. Haddad já teve a sua primeira derrota ao ter um embate com Gleisi Hoffmann e com o próprio Lula sobre a questão dos combustíveis, tanto que o preço aumentou independente da definição sobre a desoneração ou não. O que realmente me preocupa são esses desenrolares daquilo que eles chamam de atos antidemocráticos. Isso me preocupa muito. Essa palavra, ela virou um bordão na boca dos infelizes que não sabem o que significa democracia. Primeiro, eu acho que essas pessoas, antes de falar de antidemocrático, deveriam entender o que é democracia. Não é democrático prender um parlamentar dentro do âmbito dos seus direitos como parlamentar e fora de todos os princípios do direito. Isso não é democrático, ao contrário, isso é antidemocrático. Você tem que respeitar a Constituição e o Código Penal. A pessoa tem que ter o direito de defesa. Se eu macular a sua imagem, você deve me processar, eu devo me defender e um juiz deve julgar o caso, ambos terão direito aos seus advogados e aí uma definição dar-se-á em julgamento. Agora, o que não pode, o que não deve acontecer é o que está acontecendo no Brasil atualmente. O STF ganhou um poder que não está previsto na legislação. Possivelmente o atual presidente deverá governar via o STF. Agora pediram a prisão do ex-presidente. Mas espere, vamos lá. Fake news por fake news, quem propagou mais? Então, se prender uma parte, vai ter que prender a outra. E aí, automaticamente, vai ter que solicitar-se o impeachment do atual presidente, que mal assumiu, mal subiu a rampa. Inclusive, mal subida, diga-se de passagem. 37 ministérios, o que significam vários cabides de empregos. Preocupado eu estou com a corrupção que vai ferir os mais pobres, que ingenuamente, mais uma vez, caíram nessa lábia tola. Erros houveram das duas partes, penso eu. Como já disse para pessoas próximas, Bolsonaro perdeu para si mesmo. Faltaram inúmeros quesitos, mas o principal talvez seja ser mais comedido. A gestão técnica é um princípio de gestão, então você politizar a gestão e ouvir o que o Flávio Dino disse, nada contra, ao contrário, respeito, acho que todo ato ilícito deve sim ser alvo de investigação até chegar-se ao mandante, mas focar-se e tratar um ato ilícito como o da Marielle
esquecendo de tantos e tantos outros que acontecem no Brasil, e tratar o STF como porta para prisão, para pedido de prisão de um ex-presidente, ainda mais advindo de um pseudo-criminoso como Boulos, que se o Boulos pede a prisão do presidente, ele deveria pedir a própria. Afinal de contas, ele é o quê? Ele foi o quê? E, repito, novamente nós estamos diante das mesmas pessoas de sempre. Algumas agindo nos bastidores, como é o caso, presumo, de José Dirceu, e outras estão dando a cara literalmente. E aí, quando eu vejo uma transexual eleita, e sou totalmente favorável, não vejo nenhum problema, para mim todos nós somos iguais e não há que se discutir a definição sexual das pessoas. Para muitos que não sabem, sexualidade não é opção, é definição. Seja ela genética ou seja ela advinda de qualquer outro preceito científico. Tá? Então as pessoas não escolhem a sua definição sexual. Tá? Você não escolheu ser hétero como ninguém escolhe ser gay. Então o que eu entendo é que uma transexual ser eleita, perfeito. Ela vai sofrer ataques, como qualquer outro parlamentar que defende um viés, seja qual for esse viés, vai sofrer ataques. Mas chamar isso de antidemocrático, será que não é um exagero? Será que a gente não está usando o termo antidemocrático, o termo fascismo, o termo genocida, para aquilo que realmente não é? Será que nós não estamos equivocados? Acho que está na hora de repensarmos sobre o uso desses termos. Vale a pena pensar sobre isso. Um grande abraço para todos, bom dia, boa noite, ou boa tarde, não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, e muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter você aqui. Meu nome é Robson Nunes e volte sempre, será um prazer falar com você. Muito obrigado.